Bom, pessoal, retornando então, vamos mostrar aqui, ó, um mapinha da emissão de gases de efeito estufa por estado no Brasil. Ó. Repara que a emissão de gases de efeito estufa no Brasil está muito associada às queimadas. Ó. É por isso que a gente vai ter alguns estados que não são tão industrializados, também não são tão populosos assim, e que vão liderar a emissão de gases de efeito estufa. É o caso do Pará, né? É o caso do Mato Grosso, é o caso de Rondônia, é o caso. Não, não é mais caso nenhum. É Pará, Mato Grosso e Rondônia, que são estados que têm um nível de emissão de gases de efeito estufa alto e que não são tão desenvolvidos do ponto de vista industrial, não têm uma população grande, né, mas lideram essa emissão, exatamente por conta da expansão do agronegócio, exatamente por conta das queimadas da floresta amazônica e do cerrado. Tá? Então, esses estados aqui acabam sendo grandes emissores de gases de efeito estufa, além, é claro, né, dos estados mais populosos e mais desenvolvidos do ponto de vista industrial, como é o caso de São Paulo, né? Minas Gerais, muito em função da extração de minério, né, do quadrilátero ferrífero, o Rio de Janeiro, aqui embaixo aparecendo, a Bahia, né, muito em função. A Bahia é um mix aqui, né? Na verdade, tem produção de petróleo, tem forte, já tem um forte avanço do agronegócio aqui pelo oeste baiano, né, que promove as queimadas também, né? Enfim. Então, esse é mais ou menos o panorama, né, da emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Agora, a gente precisa lembrar, né, que existe o efeito estufa natural, que é fundamental para a manutenção da vida na Terra e a sua intensificação. Né? Então, esse gráficozinho aqui, ele mostra, né, de maneira bem didática, a diferença entre o efeito estufa, efetivamente, e a sua intensificação. Né? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: olha, pensa na atmosfera como se fosse um cobertor. Né? Quando você vai dormir e tá calor, você vai lá e puxa um lençol fininho, né? Só para você ficar ali mais confortável e tal, e pronto, e já resolve o problema. Tá? Agora, se você está com frio, você puxa um cobertor mais grosso, né, para poder também te dar mais conforto e manter o calor do seu corpo mais perto de você. Com a atmosfera é a mesma coisa. Né? Na medida em que eu tenho, né, mais emissão de gases, mais especificamente dióxido e monóxido de carbono, para a atmosfera, é como se eu estivesse engrossando o cobertor. E aí o Sol, ou na verdade o calor, que chega até a superfície terrestre e é irradiado, ele encontra essa barreira, né, um pouco mais grossa, um pouco mais espessa, um pouco mais capaz de reter o calor ali próximo da superfície, e é isso que vai causar a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa natural ele é fundamental para a manutenção da vida na Terra, porque é ele que garante as condições climáticas para a gente poder viver. Né? Se não houvesse o efeito estufa, ou seja, se não houvesse atmosfera, primeiro nós morreríamos porque não haveria ar. E segundo, a temperatura na Terra seria muito mais baixa. Certo? Então o efeito estufa é fundamental. Agora, a sua intensificação é que vai causar o chamado aquecimento global. Né? Então, o aquecimento global seria um produto das ações ligadas à industrialização, ligadas à noção de desenvolvimento que a gente construiu, né, nas últimas décadas, a ideia do automóvel, o modo de vida, né, moderno e pós-moderno, né, chamado pós-moderno e chamado pós-moderno, que acaba emitindo muitos gases de efeito estufa na atmosfera, né, e é o que nos leva exatamente a essa condição, né, de sentir mais calor e de alteração nos principais indicadores do clima aí, tá certo? Bom, tem esse outro fenômeno aqui, que é quando a temperatura fica mais alta próximo às áreas centrais. Esse fenômeno é conhecido como ilha de calor, vocês já devem ter ouvido falar. Então, a grande quantidade de prédios, a grande quantidade de pessoas, carros circulando, faz com que a temperatura fique mais alta, e na medida em que você vai para a periferia, a temperatura vai ficando mais baixa. Bom, o outro fenômeno ligado à intervenção humana é a inversão térmica, né? que acontece basicamente no inverno,
quando o ar frio fica preso, né, mais próximo da superfície por conta da poluição. A inversão térmica acontece nas primeiras horas da manhã, né, normalmente no inverno, né, porque o ar fica mais seco, o ar mais denso também, o ar mais frio é mais denso, é mais difícil de dispersar, e ele acaba ganhando, aqui ó, vou mostrar para vocês, o reforço da poluição. Essa cidade é Los Angeles, olha só que visão impressionante, né? Então, essa camada de poluição, ela acaba dificultando ainda mais a dispersão do ar. Então, nas primeiras horas da manhã, no inverno, esse ar mais frio fica preso aqui nesse tampão, que a camada de poluição acaba promovendo, então ocorre a inversão térmica. Como assim? O ar mais perto da superfície fica mais frio do que o ar que está logo acima, né, da superfície. É o contrário do que acontece normalmente, tá certo? Quanto maior a altitude, a tendência é que menor seja a temperatura. De novo, a gente vai ver isso melhor quando estiver falando de climatologia, mas aqui, né, quando acontece a inversão térmica, essa relação se inverte. Tá? Bom, eu vou mostrar um último fenômeno aqui para vocês, que é o fenômeno da chuva ácida. Aqui está o ciclo da chuva ácida, que interfere diretamente aí na vegetação, interfere muitas vezes na contaminação das águas, dos mananciais, das nascentes, pode contribuir para uma maior corrosão de edifícios, estátuas. Tá? Não é, por favor, a chuva ácida não é aquela coisa de filme de Hollywood, né? Estou aqui debaixo da chuva ácida, a chuva vai pegar em mim, vou largar pedaço pelo caminho, né? Vai bater, vai começar a soltar fumaça. Não, não é isso não. Tá? O pH da água da chuva acaba se tornando mais ácido por conta da contaminação das nuvens, por conta da emissão, principalmente de dióxido de enxofre óxido nitroso, e acaba que essa contaminação das nuvens acaba produzindo a chuva ácida, tá? Que vai, como eu falei, pode contaminar o lençol freático, pode contaminar os mananciais, pode contaminar, e aí, obviamente, vai ser prejudicial para os biomas, para os ecossistemas e para construções e estátuas que ficam expostos durante muito tempo aí até aí a chuva ácida, tudo bem? Bom, por enquanto, a gente está encerrando por aqui, tá? Com relação às questões ambientais. É claro que esse é um tema que não se esgota, então a gente vai continuar falando dele, principalmente quando a gente estiver tratando das questões climáticas de maneira mais efetiva. Depois também, quando a gente estiver falando especificamente de Brasil, né, das regiões brasileiras, então a gente vai falar dos principais problemas ambientais que assolam essas regiões, cada uma dessas regiões, e a gente continua aí sempre que o tema, né, sugerir, a gente vai continuar alertando para as questões ambientais e para essa relação entre natureza e sociedade, para que a gente aí tenha uma relação cada vez mais harmoniosa, né, como propõe lá a ideia do desenvolvimento sustentável lá atrás, né, em 1980, proposto pela primeira vez, aparecendo no papel mesmo pela primeira vez, em 1987. Tá certo? Saúde para todos, forte abraço, até a próxima.